Os elementos da natureza. A Umbanda, religião ligada aos orixás e à natureza, tem como fundamentos a utilização de elementos da natureza, que são regidos pelos orixás. Os elementos são ar, terra, fogo e água. Estes elementos podem estar reunidos ou não em diversos rituais umbandistas, no intuito de manipulação de energias. Em todo o universo, temos o prana, ou éter vital, que é a energia essencial para a manutenção da vida em vários níveis energéticos. O prana é absorvido pelos elementos da natureza e por nós, direto ou indiretamente. A respiração, o banho de sol e a alimentação adequada são alguns dos meios dessa absorção energética. Nos rituais da Umbanda, podemos manipular então os elementos da natureza e o prana, através de vários rituais. Alguns exemplos. A vela votiva. Temos os elementos fogo, ar, água e terra. O fogo consome o ar e a resina da vela, que simboliza a terra, e transforma em água contida na resina da vela, em vapor. Isto apenas falando materialmente deste ritual, sem contar o aspecto religioso e mágico. A defumação. Temos o fogo, ar, a terra e a água envolvidos. A água e a terra estão contidos nas ervas defumadas. Como podemos constatar, estes elementos estão sempre presentes nos rituais, sendo essencial para o bom êxito de cada ação ritualística. A magia, contida em muitos rituais umbandistas, tem a necessidade de elementos materiais de ligação entre a matéria e o plano espiritual. Devido às nossas necessidades materiais, precisamos nos equilibrar espiritualmente, usando elementos da matéria. O plano espiritual, então, nos faz utilizar de rituais utilizando a matéria, ou seja, aquilo que temos em mão. Os ciclos da natureza e os astros influenciam a vida de todos os seres vivos aqui na Terra, pois regulam toda a vida, trazendo o equilíbrio. Devemos entender o máximo possível sobre essas influências, pois é de grande importância obter o melhor resultado na extração e manipulação energética. As ervas. O elemento vegetal é muito importante para a manutenção e equilíbrio dos seres vivos. Através de processos variados, os vegetais retiram o prana da natureza, seja através do sol, da lua, dos planetas, da terra e da água. São, portanto, grandes reservas de éter vital e que, através dos tempos, o ser humano descobriu essas propriedades. Usamos os vegetais desde a alimentação até a magia, sempre transformando energia vital através de processos e rituais. Os vegetais são diretamente influenciados pela natureza. A lua e o sol são os astros que muito influenciam a absorção do prana e devemos conhecer essas influências. Uma delas estaremos enfocando, que é a influência lunar sobre os vegetais. As 4 fases da lua, que têm duração de 7 dias cada, faz-se necessário conhecê-las, pois em 2 fases existem o que chamamos de quinzena positiva, propícia para a colheita de ervas para rituais diversos na Umbanda, como os banhos e defumações. E nas outras 2 temos a quinzena negativa, pois a concentração do éter nas folhas, frutos e flores é muito baixa. Lua minguante. Nesta fase lunar, o prana concentra-se na raiz, vitalizando-a, permitindo que ela extraia os nutrientes necessários do solo. Não é uma fase propícia para a colheita de ervas, pois está na quinzena negativa. Lua nova. Esta fase lunar caracteriza-se pela ausência da lua. É a primeira fase da quinzena positiva, pois o éter vital concentra-se na parte superior do vegetal, isto é, nas folhas, frutos, flores e caules superiores. Assim, é uma das fases propícias para a colheita de elementos vegetais. Lua cheia. É a fase que está na quinzena negativa, não sendo propícia à colheita de ervas, para efeitos ritualísticos, pois o prana ou éter vital está no caule principal e dirige-se às raízes para completar o ciclo.
Lua crescente é a fase complementar ou segunda fase da quinzena positiva. O éter vital ou corrente prânica ainda está nas folhas, flores e frutos. Está se dirigindo das extremidades das plantas para o seu centro. Existe também a questão das ervas solares e as ervas lunares, onde colhemos as solares durante o dia e as lunares durante a noite. Os vegetais são, de maneira geral, condensadores das energias solares e cósmicas. Há ervas que recebem influxos mais diretos de certos planetas ou luminares, sendo, portanto, ervas particulares desses planetas. Os corpos celestes são a concretização de certas linhas, de forças de um determinado orixá. Assim, por extensão, temos ervas de determinado orixá. As ervas e os orixás. Como já foi mencionado, as ervas têm relação direta com a vibração dos orixás. Abaixo veremos alguns exemplos de ervas com os respectivos orixás. Oxalá. O astro regente é o Sol. As principais ervas: arruda, alecrim, boldo ou tapete de Oxalá, rosa branca, entre outras. Oxóssi. O astro regente é Vênus. As principais ervas: sabugueiro, alecrim, malvais ou malva, erva doce, entre outras. Ogum. O astro regente é Marte. As principais ervas: jurubeba, eucalipto, espada de Ogum, losna, entre outras. Xangô. Astro regente: Júpiter. Principais ervas: limão, abacate, lírio, parreira, entre outras. Oxumaré. Astro regente: Mercúrio. Principais ervas: angélico, capa-homem, cipó mil homens, erva doce, entre outras. Omolu. Astro regente: Plutão. Principais ervas: agoniada, alfavaca roxa, losna, babosa, entre outras. Obaluaê. Astro regente: Saturno. Principais ervas: eucalipto, bananeira, guiné, aça-peixe, entre outras. Iemanjá. Astro regente: a lua. Principais ervas: pariparoba, manacá, quitoco, alfazema, entre outras. Oxum. Astro regente: Mercúrio. Principais ervas: manjericão, crisântemo, morango, pitanga, entre outras. Nanamburuquê. Astro regente: a lua crescente. Principais ervas: crisântemo roxo, flores do campo, folha da costa, guaraná, entre outras. Obá. Astro regente: Urano. Principais ervas: candeia, pata de vaca, negamina, folha de amendoeira, entre outras. Egunitá. Astro regente: Júpiter. Principais ervas: alecrim, rosa, arruda, jurema preta, entre outras. Inhansã. Astro regente: Júpiter. Principais ervas: laranjeira, espada de Inhansã, buchinha do norte, cajueiro, entre outras. Oiá tempo. Astro regente: os cosmos. Principais ervas: manjericão, anis, rosa amarela, alecrim, entre outras. Banhos ritualísticos. Finalmente, após pequenas dissertações de tópicos importantes e introdutórios, adentremos no assunto dos banhos ritualísticos. Os banhos ritualísticos, de uma maneira geral, são rituais onde utilizamos determinados elementos da natureza, de maneira ordenada e com conhecimento de causa, com o intuito de troca energética entre o indivíduo e a natureza, a fim de fornecer-lhe equilíbrio energético e mental.
Estes banhos prestam-se para limpar as energias negativas, livrar as pessoas de influências negativas, reequilibrar a pessoa, aumentar a capacidade receptiva do aparelho mediúnico, já que os chakras serão desobstruídos, enfim, tem grande importância na manutenção dos corpos. Embora o banho utilize-se de elementos materiais que serão jogados sobre o corpo físico, a contraparte etérica será depositada sobre os chakras, corpo astral e aura que receberão diretamente o prana ou éter vital, bem como a parte astral dos elementos densos. Não somente os médiuns ativos na Umbanda devem tomar determinados banhos, mas todos nós, em geral, podemos usá-los. Temos algumas categorias de banhos. Banho de descarrego. Esta categoria de banho, conhecido também como banho de descarga ou desimpregnação energética, é o mais comum e mais conhecido. Estes banhos servem para livrar o indivíduo de cargas energéticas negativas. Conforme vivemos, vamos passando por vários ambientes, trocamos impressões com todo tipo de indivíduo e como estamos num planeta atrasado em evolução espiritual, a predominância do mal e de energias negativas são abundantes. Todo este egrégora, formado por pensamentos, ações, vão criando larvas astrais, miasmas e toda sorte de vírus espirituais, que vão se aderindo à aura das pessoas. Por mais que nós vigiemos, hora ou outra caímos com o nosso nível vibratório e imediatamente estamos entrando neste egrégora. Se nós cuidarmos, vamos adquirir doenças, distúrbios e podemos até sermos obsediados. Há dois tipos de banho de descarrego, o banho de sal grosso e o banho de descarrego com ervas. Banho de sal grosso. Este é o banho mais comum utilizado devido à sua simplicidade e eficiência. O elemento principal, que é o sal grosso, é excelente condutor elétrico e absorve muito bem os átomos eletricamente carregados de carga negativa, que chamamos de íons. Como em tudo a sua contraparte elétrica, a função do sal é também tirar energias negativas aderidas no aura de uma pessoa. Então este banho é eficiente neste aspecto, já que a água, em união com o sal, lava todo o aura, desmagnetizando-o negativamente. O preparo deste banho é bem simples. Basta, após um banho normal, banhar-se de uma mistura de um punhado de sal grosso em água morna ou fria. Este banho é feito do pescoço para baixo, não lavando os dois chakras superiores, o coronal e o frontal. O porquê de não poder lavar os chakras superiores está ligado ao fato de serem estes chakras ligados à coroa das pessoas. Tem que ser muito bem cuidada, já que é o elo de ligação através da mediunidade entre a pessoa e o plano astral superior. Após o banho, manter-se molhado por alguns minutos, uns 3 minutos, mais ou menos, enxugar-se sem esfregar a toalha sobre o corpo, apenas secando o excesso de umidade. Este banho é apenas o banho introdutório para outros banhos ritualísticos, isto é, depois do banho de descarrego, faz-se necessário tomar um outro banho ritualístico, já que além das energias negativas também descarregou-se as energias positivas, ficando a pessoa desenergizada, que só é conseguido com outro tipo de banho. Este banho não deve ser realizado de maneira intensiva, do tipo todos os dias ou uma vez por semana, pois ele realmente tira energia do aura, deixando-o muito vulnerável. Banho de descarrego com ervas. Este banho é mais complexo e menos conhecido do que o de sal grosso. A função deste banho é a mesma que a do sal grosso, só que tem efeito mais duradouro e consequências maiores. Quando uma pessoa está ligada a uma obsessão e larvas astrais estão ligadas a ela, faz-se necessário um tratamento mais eficaz. Determinadas ervas são naturalmente descarregadoras e sacodem energeticamente o aura de uma pessoa, eliminando grande parte dos larvas astrais e miasmas. Algumas ervas que são muito boas para esses banhos são arruda, guiné, espada de São Jorge, aroeira, folha de fumo, entre outras. Banho de defesa. Este banho serve de manutenção energética dos chakras, impedindo que eles se impregnem de energias nocivas em determinados rituais. Por exemplo, quando vamos realizar alguma oferenda numa cachoeira, é importante que nos fechemos
para determinadas vibrações que podem estar abundantes num sítio energético. Já que além de nós, todo tipo de pessoa vai até esses lugares para pedidos escusos com entregas pesadas. Usamos também quando vamos conhecer um outro terreiro e não sabemos se ele é ou não idôneo, pois infelizmente ainda existem aqueles que usam o nome da Umbanda para comercializar a fé alheia. Quando vamos num sítio energético para determinados rituais com ou sem incorporação, enfim, fechamos os nossos chakras. Até mesmo para nos prevenirmos para os trabalhos com os Exus guardiões, já que todo tipo de problema e situações estarão presentes nas assistências. As ervas para estes banhos podem ser aquelas relacionadas ao próprio orixá regente da pessoa, ou aquela que uma entidade receitar. Banho de energização. Após tomarmos um banho de descarrego, é importante que restabelecemos o equilíbrio energético através de um banho de energização. Este banho reativa os centros energéticos e refaz o teor positivo do aura. É um banho que devemos usar quando vamos trabalhar normalmente em giras de direita, ou mesmo após uma gira em que o ambiente ficou carregado. Também podemos usá-lo regularmente, independente se somos ou não médiums. Um bom e simples banho, pétala de rosas brancas ou amarelas, alfazemas e alecrim. Banho de fixação. Este banho é usado para os trabalhos ritualísticos e fechados ao público, onde se prestará a trabalhos de magia, iniciação ou consagração. Este banho é realizado apenas por quem é médium e irá realizar um trabalho aprofundado onde tomará contato mais direto com as entidades elevadas. Este banho abre todos os chakras e a percepção mediúnica fica aguçadíssima. As ervas utilizadas para esse tipo de banho estão diretamente relacionadas ao orixá regente do médium e à entidade atuante. São assim receitados apenas por um verdadeiro chefe de terreiro ou médium magista, ou pela própria entidade. Preparação dos banhos. Em todos os banhos onde se usam as ervas, devemos nos preocupar com alguns detalhes. A colheita deve ser feita em fases lunares positivas devido à abundância de prana. Ao adentrar numa mata para colher ervas ou mesmo num jardim, saudamos sempre Oxóssi e Ossain, que é responsável pelas folhas. Antes de colhermos as ervas, toquemos levemente a terra para que descarreguemos nossas mãos de qualquer carga negativa que é levada para o solo. Não utilizar ferramenta metálica para colher, de preferência em usar as próprias mãos, já que o metal faz com que diminua o poder energético das ervas. Normalmente usamos folhas, flores, frutos, pequenos caules, cascas, sementes e raízes para os banhos, embora dificilmente usamos as raízes de uma planta, pois as estaríamos matando. Colocando as ervas colhidas em um saco plástico, já que são elementos isolantes, pois até chegarmos em casa estaremos passando por vários ambientes. Lavar as ervas em água limpa e corrente. Os banhos ritualísticos devem ser feitos com ervas frescas, isto é, não se demorar muito para usá-las, pois o prana contido nelas vai se dispersando e perde-se o efeito do banho. A quantidade de ervas que irão compor o banho são 1, 3, 5 ou 7 ervas diferentes e afins com o tipo de banho. Por exemplo, num banho de defesa usamos 3 tipos de ervas, guiné, arruda e alecrim. Não usar aqueles banhos preparados e vendidos em casas de artigos religiosos, já que normalmente as ervas já estão secas, não se sabe a procedência nem a qualidade das ervas, nem se sabe em que lua foi colhida. Além de não ter serventia alguma, é apenas sugestivo o efeito. Alguns banhos são feitos com água fria e as plantas são maceradas com as próprias mãos, e só depois, se for o caso, adicionar um pouco de água quente para suportar a temperatura da água. Banhos feitos com água quente devem ser feitos por meio de abafação e não fervimento da água e ervas, isto é, esquente-se a água até quase ferver, apague o fogo, deposite as ervas e abafe com uma tampa. Mantenha esta imersão por uns 10 minutos antes de usar. Alguns dizem que a água quente não é eficiente para um banho,
mas esquecem que o elemento fogo também faz parte dos rituais de Umbanda. A água aquecida agita a mistura, liberando o prana das ervas. Acender uma vela para o anjo de guarda e manter-se em oração e concentração, já que se está realizando um ritual. Os banhos não devem ser feitos nas horas abertas do dia, por exemplo, 6 horas, meio-dia, 18 horas ou meia-noite, pois as horas abertas são horas livres, onde todo tipo de energia corre. Só realizamos banhos nessas horas, normalmente os de descarrego com ervas, quando uma entidade prescrever, normalmente um Exu. Não se enxugar esfregando a toalha no corpo, apenas retire o excesso de umidade, já que o esfregar cria cargas elétricas estáticas que podem anular parte ou todo o banho. Embora todo o corpo seja banhado, a parte da frente do corpo é que devemos dar maior atenção, já que estão as portas dos chakras, além da parte frontal possuir uma maior polaridade positiva, que tem propriedades elétricas de atrair as energias negativas e que são eliminadas com o banho, recebendo carga positiva e aceleradora. Após o banho, é importante saber desfazer-se de todos os restos das ervas. Aquilo que ficou sobre o nosso corpo nós retiramos e juntamos com o que ficou no chão, colocando tudo num saco plástico e despachamos aquilo que é biodegradável em água corrente. Outros banhos. Além desses banhos preparados, podemos contar com outros tipos de banhos, que podem ter algum efeito dependendo da maneira que os encaremos. Banhos naturais. São banhos que realizamos em sítios energéticos, onde as energias estão em abundância. Nesse caso, não precisamos nos preocupar em não molhar os chakras superiores, o coronal e o frontal, localizados na cabeça. É uma ótima chance de naturalmente tratar da coroa, claro que se efetuarmos em locais livres de poluição. Dentre eles podemos destacar banhos de mar, ótimos para descarrego e para energização, principalmente sob a vibração de Iemanjá. Podemos ir molhando os chakras à medida que vamos adentrando no mar, pedindo licença para o povo do mar e para a mamãe Iemanjá. No final, podemos dar um bom mergulho de cabeça, imaginando que estamos deixando todas as impurezas espirituais e recarregando o corpo de sutis energias. Ideal ser realizado em mar com ondas e sob o sol. Banhos de cachoeira. Com a mesma função do banho de mar, só que executado em águas doces. A queda d'água provoca um excelente choque em nossos corpos, restituindo as energias ao mesmo tempo que limpamos toda a nossa alma. Saudemos, pois mamãe Oxum e todo o povo da água. Ideal se tomado em cachoeiras localizado próximo de matas e sob o sol. Banhos de rio e lagoas. Tem também grande propriedade desde que não estejam poluídos. Saudemos Nanamburuque. Banhos artificiais. São ótimos também para levantar o bom ânimo de qualquer ser, desde que sejam encarados de maneira respeitosa. Podem servir como descarregos, relaxantes, estimulantes, entre outros, embora não podemos considerá-los ritualísticos. Algum deles. Banhos de chuveiro ou duchas. São excelentes, restituem a leveza e tranquilizam. Se forem frios, estimulam, se quentes, relaxam. Podem-se usar sabonetes naturais com ervas. Banhos de banheira. São excelentes para o relaxamento e descarga energética. Se usarmos os sais de banho, são ótimos relaxantes. Hidromassagens são tranquilizantes e fornecem renovação para todo o corpo. Claro que estes banhos não devemos efetuar em locais onde o sexo ocorre solto, como motéis. O ideal é fazê-los no próprio lar. Banhos turcos ou de mangueira. São banhos realizados com um jato potente de água, normalmente frios. São estimulantes e trazem bom ânimo. A própria mangueira do quintal é ótima para este tipo de banho, que torna até uma sadia brincadeira envolvendo adultos e crianças. Banhos de piscina. Também são ótimos banhos para relaxamento e reparo do ânimo, de qualquer um. Se a água estiver quente, relaxa. Se estiver fria, estimula.